Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre algumas informações importantes sobre a sua vaga de emprego aqui no Japão. Tanto para quem está vindo, quanto para quem já mora aqui e deseja mudar de emprego. Algumas informações que você precisa saber antes de aceitar a sua vaga nova de emprego. Então, antes de aceitar a vaga de emprego, nós precisamos fazer a análise dos pontos positivos e negativos da vaga que você está indo. Quando eu vim para o Japão, eu e Paixão, nós fizemos isso para poder ver se o emprego que estavam nos oferecendo tinha mais pontos negativos ou mais pontos positivos. E de acordo também com a sua necessidade, com o que você precisa. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é o segmento da empresa, se ela é uma autopeça, uma fábrica de eletrônicos ou de alimentos. Alimentos geralmente costuma ser bentoyá, que eles chamam, que faz aquelas marmitas de loja de conveniência ou para empresas também. Bentoyá é o que a gente ouve bastante falar. De acordo com o segmento, é claro, varia o valor do salário. Por exemplo, bentoyá é alimentício, né? Geralmente paga um pouco menos. Eletrônico também tá ali no meio, tem eletrônicos que pagam mais, eletrônicos que pagam menos, e tem também autopeças, que é a que paga mais em relação às vagas de emprego, porque o serviço é mais corrido, dependendo da peça é mais pesado e tudo mais. Na fábrica que você vai entrar, quais são os produtos fabricados? Quais são as peças? Por exemplo, da empreiteira, aqui dentro das fábricas tem muitas empreiteiras. Dependendo da empreiteira que você for entrar, ela cuida de algumas linhas específicas. Então, quais são as linhas que você pode cair? Quais são as peças fabricadas? Dentro disso, por exemplo, você vai para uma fornecedora de autopeças da Toyota e lá fabrica o quê? Bancos de carro. Então, geralmente o pessoal fala que banco de carro é um pouco mais puxado, geralmente ninguém gosta. Tem uma parte da linha de banco de carro, da produção, que é a parte onde você encapa os bancos, que esse tipo de linha, esse tipo de função, geralmente ninguém quer, porque machuca muito as mãos, dá muito problema. Então é importante você saber quais são as peças fabricadas naquela planta que você vai entrar e quais são as linhas possíveis que você pode cair. Dentro disso você tem que ter uma noção também de quantos quilos tem essa peça. Às vezes é uma pecinha minúscula que você precisa trabalhar com microscópio, ou é uma peça muito grande e pesada, então isso conta muito. Às vezes a autopeça nem sempre é pesado, às vezes a peça ela é pequena, que nem nós trabalhamos na Showa, né, que era um recall dos amortecedores de porta-mala de várias fabricantes, de várias montadoras, não era uma só específica. Então nós sabíamos que a peça tinha até 1 quilo, né, dependendo da parte da linha que você pegava, ela pronta dava no máximo 1 quilo, né, já com gás e com óleo ela pronta. Então é importante você saber também quantos quilos tem essa peça para você ter uma noção se vai ser pesado ou não o seu trabalho. Bom, o Tantocha é o responsável por você, é ele quem vai fazer a entrevista com você, vai te passar todo o processo de como que é feito e ele vai ser responsável por você dentro da empresa. Então, às vezes, ele já sabe qual é a linha e qual a função que você terá nesse emprego. Se você souber, é muito mais fácil. Porém, outras empresas já não costumam dizer qual é a linha que você vai cair, porque eles não têm a certeza. Isso vai depender muito, gente, do tipo de contratação da linha. Porque assim, por exemplo, quando nós viemos do Brasil, que é uma coisa muito importante você saber também. Ah, eu vou pro Japão, vou trabalhar com japonês. Pois é, chegamos aqui e tivemos essa decepção, porque só tinha brasileiro na linha. Os responsáveis eram todos brasileiros, então a gente não teve problema nenhum em falar o japonês. Então foi uma decepção, porque a gente pensou que ia trabalhar com japonês, mas não. O tipo de contratação desse serviço, que é entre a fábrica e a sua empreiteira, a administração da linha também é importante você saber. Por exemplo, a nossa empreiteira, ela tinha a linha, toda era a responsabilidade dela. O maquinário era da empresa, mas a linha em si era administrada pela nossa empreiteira. Ou seja, nosso líder, todos os staffs eram todos brasileiros, todos da nossa empreiteira. Existem casos que você e eles também têm total poder de mudar você de linha, mudar você de máquina, é tudo pela empreiteira. Outros tipos de contratação, como existem muitas autopeças aqui no Japão,
existem muitas autopeças e alguns eletrônicos também, o seu tantocha, que é o responsável por você dentro da empreiteira, ele só vai fazer o papel de responsável para fazer a tradução para você, mas ele não vai ter poder nenhum de decidir em qual linha você vai ficar, qual máquina, ele não vai poder tomar decisão nenhuma. Aí a administração total é feita pela fabricante, pela fábrica, né, no caso. A administração total é pela fábrica, é a responsabilidade deles. Então, o seu tantocha não vai ter poder de decisão nenhum ali dentro, tá? Isso é uma informação também importante que você precisa saber. Se você vai trabalhar, onde você vai trabalhar, se a linha da empreiteira ou não, é do tipo Haken que eles chamam, né? Que é quando eles só apresentam a mão de obra na fábrica e a fábrica ela é responsável por você lá dentro em tomar todas essas decisões. Em que ban você vai ficar, que seria em qual grupo, em qual turno, máquina e todas essas informações, todos esses detalhes aí, ele já não tem poder nenhum de decidir. O ambiente de trabalho também é algo muito importante. Geralmente, as autopeças, elas não têm climatização, então quando é frio, quando é calor. Não tem ar-condicionado, como alguns eletrônicos precisam ter, aquele ambiente climatizado, limpo e tudo mais. A maioria das autopeças é sujo mesmo, então você precisa também saber disso. Com base nesse ambiente, se tem ar-condicionado, se não tem, você já vai ter uma noção de como será o seu dia a dia no trabalho. Se você vai usar uniforme, qual o tipo de uniforme que você vai estar usando, se você vai ter que usar o boné, a camiseta, ou se você vai com a sua calça jeans mesmo. Essas informações também é muito importante. Por exemplo, alguns eletrônicos utilizam aquele macacão para quem trabalha em clean room, que é aquela sala quando você monta a parte interna, né, dos eletrônicos, então precisa ser um ambiente climatizado e mais limpo para não entrar sujeira dentro do aparelho, dentro do produto que você está fabricando. Então essa informação também é muito importante você saber. Algumas pessoas têm fobia de trabalhar com aquele macacão, de tirar e põe, tira e põe, aquele macacão que fica só com o olhinho para fora, sabe? Algumas pessoas sentem fobia porque tem que usar máscara. Então, se a pessoa já sente fobia, já passa mal, pressão baixa, ela já não pode trabalhar nesse tipo de ambiente. Em outros casos também tem aquelas que têm aquela pressão baixa em relação a muito calor. Então, por exemplo, se você for para uma autopeça, geralmente é muito quente quando é calor, faz 40, 50 graus dentro da fábrica, então muita gente acaba passando mal também. Eles até distribuem aquelas balinhas de sal, que eu particularmente não acho que é muito bom a gente comer todos os dias. Eles até distribuem essa balinha, que é para o pessoal não passar mal, para não baixar a pressão. Qual a sua função? Se for possível você já saber qual vai ser a sua função, também isso ajuda bastante. Por exemplo, muito comum para as mulheres aqui no Japão ter a função de Kensa. Kensa é a parte de verificação final, a inspeção final do produto antes dele ir para uma outra etapa ou direto para o cliente. Então, Kensa é uma coisa que o pessoal pede muito para mulher por ser mais detalhista e tudo mais. É um perfil mais feminino, mas tem muitos homens também que trabalham com Kensa. Porém, algumas pessoas não gostam muito de trabalhar com Kensa, porque no Kensa você precisa ter todo aquele cuidado minucioso e muitas das vezes você tem que trabalhar com aquela luminária, sabe? Aquela luz bem forte assim no seu rosto, ali onde você tá. Então, muitas pessoas não se adaptam porque fica muito mais quente o ambiente, aquela luz, ela acaba dando até enxaqueca, né, dependendo. Então, se você souber qual a função, também já vai ajudar muito. Ou se você vai operar a máquina, qual tipo de máquina que você vai operar. Ou então, se você vai ser abastecimento de linha, para quem trabalha em abastecimento, qual é o tipo de carrinho que você vai utilizar, se é aquele de mão, ou então é aquele que você coloca as coisas atrás e vai dirigindo e distribuindo as peças. É muito importante você ter detalhes do que exatamente você vai fazer. E com base nisso também vai te ajudar a tomar a decisão certa para não entrar em um cargo, em uma função a qual você sabe que você não vai se adaptar. Uma coisa importante também é que algumas
empresas, elas permitem que o funcionário visite a fábrica. Por exemplo, a Makita aqui de Okazaki, ela permite que você faça visita lá na fábrica, que você vá conhecer, e lá eles te mostram todo o processo, tudo de onde você pode cair, tudo mais, como que funciona. E no final eles te perguntam, mas você realmente quer ficar aqui? Porque algumas empresas, principalmente autopeças, que deixam ver o serviço, geralmente são autopeças, porque são empregos que, para vagas, que o pessoal geralmente não para muito, a rotatividade de pessoas é muito alta. Então eles acabam deixando o pessoal fazer a visita na fábrica para poder fazer. Em eletrônico, eu não sei se é possível. Eu nunca fiquei sabendo de uma fábrica de eletrônico, tipo Murata, que você pode ir lá conhecer o serviço antes de entrar. Só depois que você entra mesmo, no dia da integração, que você vai conhecer todo o processo da fábrica. Ali mesmo, gente, tem gente que já desiste. No primeiro dia foi lá, porque não tem como conhecer antes. Então a pessoa vai lá, faz a integração, passam todas as normas, qual vai ser o uniforme, como tira, como põe. Dependendo, no final do dia, a pessoa já vê, não, isso não é pra mim, então tô indo embora, tchau. Isso acontece muito também. Eu acho que a pessoa tá certa. Se ela viu que não é o que ela quer, que ela não vai se adaptar, então é melhor sair logo do que fazer as pessoas que estão lá dentro treiná-las e depois a pessoa sair não estando contente com o ambiente ou até mesmo com o salário, né? Qual o horário de trabalho? Isso é muito importante, gente. Se você vai trabalhar só de dia, que eles chamam de hirokin, só à noite, que é o yakin, ou o turno alternado, que é nikotai. Gente, eu não sei porquê, mas as maiorias das vagas aqui no Japão para estrangeiros são nikotai, que é o turno alternado. Uma semana de dia, uma semana à noite, ou dependendo, é 15 dias de dia, 15 dias à noite, um mês de dia, outro mês à noite. Então depende muito do tipo de turno, aí vai depender muito também da jornada de trabalho. Mas é bom você saber, geralmente, quando a gente chegou, nós íamos fazer 5-2. 5-2 é quando você trabalha 5 dias e folga 2. 4-2 trabalha 4 dias e folga 2. Geralmente, quando é 5-2, a maioria das folgas é sábado e domingo. Quando é 4-2, 3-2, esses turnos mais diferentes, a folga não costuma cair no sábado e no domingo. Aí vai voltando a folga. Por exemplo, se essa semana eu folguei quinta e sexta, na próxima semana eu vou folgar quinta e quarta. Vai voltando até que um dia no mês cai sábado e domingo. Se você já sabe, já trabalhou com nikotai e não consegue dormir de dia, já é um ponto negativo que você não vai conseguir se adaptar. Não, eu não consegui me adaptar, eu já trabalhei uma vez com turno alternado, nikotai, e eu não consigo. Então isso vai ser um ponto negativo para você. Eu particularmente não gosto muito de fazer nikotai, mas até que eu consigo bem, eu não sinto muito sono à noite, não durmo e tudo mais. Mas o meu problema é dormir de dia, aí complica um pouquinho. Então eu prefiro trabalhar ou só de dia, não, só de dia, né, à noite não. Prefiro trabalhar só de dia mesmo, que eu acho mais confortável até para nossa saúde, né? Porque o nikotai, querendo ou não, por muitos anos, ele vai acabar fazendo mal para a saúde. Um ponto muito importante é qual o valor hora que você vai ganhar. Sim, é um dos pontos mais importantes, que é o que o pessoal mais leva em consideração, que é o valor do seu salário. Geralmente, a faixa salarial aqui no Japão, ela costuma ser de 850 ienes a 1.700, 1.700, 1.800 até tem, né, horário normal. Mas o mais comum que a gente vê é até 1.400, 1.500 ienes a hora. Então analise certinho, faça as contas de quanto você vai tirar dentro do mês, tudo certinho, fazendo hora extra, tem hora extra fixa, não tem hora extra fixa. Às vezes precisa fazer hora extra, eles chamam, às vezes não tem. Então essa é uma informação também muito importante você saber se a hora extra ela é obrigatória ou não. E com base nisso você vai fazer o seu cálculo salarial. Antes de aceitar, é importante você ter uma noção de quanto você vai ganhar bruto e mais ou menos quanto será descontado, para você ter uma ideia, para não levar um susto no primeiro pagamento. Outra informação importante é saber se eles têm Shakai Hoken, que hoje, particularmente, é obrigatório, né, para os estrangeiros, ou o Shakai Hoken ou o Kokumin Hoken. E isso é importante, algumas empreiteiras, infelizmente, ainda não
descontam isso, não pagam isso por seus funcionários. Só que já teve problemas com algumas amigas minhas, que elas, quando a empreiteira falou que não era obrigatório, então elas não quiseram pagar. E hoje veio essa dívida desse Chacai Roquem que elas não pagaram. Então tomem muito cuidado com empreiteiras que não têm o Chacai Roquem. Também, fora o Chacai Roquem, tem o Yukio, que você tem direito, depois de 6 meses de trabalho, a 10 dias de Yukio, que seria as nossas férias remuneradas. E é importante também que a gente tem, porque isso é um direito nosso. Se tem seguro-desemprego também, é bom você saber. Os benefícios que a empresa dá para você. Se ele tem ônibus fretado, se não tem, como que você vai ter que chegar até a empresa, se você vai morar perto da empresa ou não, como que você vai trabalhar. Isso é muito importante você saber. Nem todas elas têm fretado, né, o Mukai que eles chamam. Então a maioria deles pedem que você tenha carro próprio, condução própria, para que você possa estar indo trabalhar. Ou se você morar perto, se você não tem carro, né, você precisa morar perto e ir de a pé ou até mesmo de bicicleta. É importante saber também se eles vão emprestar a bicicleta para vocês ou alugar, para que vocês não tenham que comprar. Se a empreiteira disponibiliza apartamento para os funcionários, também é uma coisa importante. Se você não mora por conta e mora pelo apartamento da empreiteira, também é importante você saber se eles já têm apartamento ou alojamento para você. Se eles alugam a mobília para você, por exemplo, eu moro no apartamento da empreiteira e eu alugo deles, eles têm um valor X por mês, que eles alugam pra gente toda a mobília, tipo cortina, luminária, máquina de lavar, geladeira, fogão, micro-ondas, mesa, panela de arroz. Então depende muito de cada empreiteira. Isso é uma coisa que você também precisa perguntar para eles, se eles têm, se eles disponibilizam para vocês. Se eles dão ajuda de gasolina para quem vai de carro por conta própria, também é muito importante você saber se eles te dão uma ajuda, dependendo de quantos quilômetros for, se dão uma ajuda de gasolina, de combustível, também é muito importante. Sobre o apartamento que você vai morar também, se você for morar pelo apartamento da empreiteira, é importante você saber, por exemplo, se tem tatame, se não tem, o tipo de... se tem armário, se não tem, se já tem a mobília junto ou não. Também é muito importante você verificar esses pontos quando você for mudar de emprego e precisar do apartamento da empreiteira. Também é um ponto que favorece muito. Onde é esse apartamento, se é longe da fábrica ou tem o que tem perto, né? Se tem escola para os seus filhos, se tem hospital, se tem farmácia, mercado, o que tem próximo, você precisa estar dando uma olhada antes. Geralmente eles levam você para conhecer o apartamento, ver se você gosta ou não. E principalmente, gente, se nesse apartamento poderia fumar dentro, né? Porque tem, infelizmente, gente que fuma dentro do apartamento. Então, a fumaça, ela fica craquelada nas paredes, que você sente cheiro de longe. Então, isso também é algo muito ruim. Então eu acho que é isso, alguns pontos que vocês precisam analisar antes de aceitar uma vaga de emprego. É importante para que vocês analisem todas as possibilidades antes de aceitar, depois chegue lá e vê, não era isso que eu queria, e já fez toda a mudança, tem que mudar e ir atrás de outro, então dá um pouco de dor de cabeça. Então verifiquem, analisem muito bem a sua vaga e vejam o que é melhor para vocês, ou de acordo com a sua necessidade, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito. Um super beijo, até o próximo vídeo!